Pessoal, então algumas pessoas têm dito que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tem uma carta na manga que seria utilizada e solucionaria então todos os problemas que ele vem enfrentando com o Poder Judiciário. Eu vi esse vídeo, né? E além do vídeo tem algumas notícias também que veiculam isso. Mas eu vi um vídeo aqui nesse canal aqui, Auri Verde Brasil. E aí o apresentador ele afirma, como mesmo está escrito no título, Bolsonaro tem mesmo uma carta manga após ser indiciado por golpe pela PF. E o que acontece? O que eu quero abordar com vocês aqui é a fala do apresentador e analisar juridicamente quais são as possibilidades que existem com base no nosso regramento constitucional. É claro, se você estaria invocando questões que não se encontram no nosso ordenamento jurídico, aí fica no campo do imaginário. Só que o que eu quero trazer para vocês também é uma abordagem, e é que bastante objetiva, meus caros, sem de nenhuma forma utilizar uma conotação depreciativa, porque em 2022, no final de 2022, quando houveram as eleições para a presidência da República e as eleições estaduais, o que aconteceu? Muitas pessoas acreditavam mesmo que ali existia um plano, um projeto, não sei, e o que fez muitas pessoas se movimentarem Brasil afora e que fez muitas pessoas irem para Brasília e fez muitas pessoas hoje estarem, inclusive, presas e respondendo a processos judiciais. E eu vou mostrar para vocês aqui, principalmente através de uma notícia que está no site do G1. Na verdade, não é uma notícia, é como se fosse um roteiro que aborda aquilo que se dizia bastante. Eu lembro que eu participava de muitos grupos de WhatsApp e tal, e aquilo que abordava, que sempre havia uma mensagem, olha, daqui a pouco vem alguma coisa aí e tal, fiquem aguardando, não percam a fé. Inclusive um próprio vídeo, que também está no YouTube aqui, no YouTube do Metrópole, que foi dito pelo ex-ministro, General Braga Neto, que agora inclusive é um dos indiciados pela Polícia Federal, nesse caso, que dizia justamente isso aí, olha, não percam a fé, aguardem, vem alguma coisa. Só que o que eu quero trazer para vocês é nosso arcabouço constitucional, a Lei de Crimes de Responsabilidade e o Estatuto de Roma, para abordar com vocês as possibilidades que existem sob um prisma jurídico, sobre uma ótica jurídica, é o que eu sempre trago aqui, a ótica jurídica. Então, quando você fala assim, olha, aguarde que daqui a pouco vai vir alguma coisa, e bom, eu tenho que observar isso sob uma ótica jurídica, sob o nosso prisma constitucional. O que poderia vir e o que poderia ensejar? Se você falar, por exemplo, daqui a pouco teria-se uma das coisas que se pedem bastante, principalmente a parte da direita do espectro político, pede o seguinte, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que seria necessário para isso? Uma maioria suficiente de senadores da República e que fosse pautado os pedidos de impeachment que já existem lá no Senado Federal. Então, a carta seria a maioria dos senadores da República. Esse seria um exemplo dos que eu estou citando. O segundo exemplo seria, evidentemente, uma análise por parte do Tribunal Penal Internacional a respeito de supostos crimes contra a humanidade que houvessem sido praticados por autoridades dentro do Brasil, já que o sistema judiciário brasileiro não seria suficiente para julgar aquela hipótese, aquela suposição de crime contra a humanidade. Então, o Tribunal Penal Internacional, que é conhecido como Tribunal de Haia, teria competência complementar à jurisdição interna para julgamento desse fato. Tá? Vamos fazer uma análise aqui objetiva e vamos refletir a respeito disso. Vou colocar aqui o vídeo que o apresentador fala. Veja só. Claro, inteligentíssimo e muito bem assessorado, e eu digo o motivo, porque ele tem carta na manga. E eu conversei com o presidente Bolsonaro no dia 9 de dezembro em Buenos Aires, tete a tete. Fiquei quase 20 minutos com o Bolsonaro. E por lealdade ao presidente Bolsonaro, eu jamais revelaria o que ele me contou ali. Jamais eu revelaria. Mas o que eu posso lhe afiançar... Agora, 22 é hoje. Você que me ouve agora, o que eu posso lhe afiançar é que o presidente Bolsonaro ainda tem carta na manga e não é o Elon Musk. Não é a carta do Elon Musk. Ele tem uma carta na manga que ele ainda não utilizou. Veja, estes que estão aí hoje... Bem, basicamente o apresentador entona esse tom de afirmar não, que existe uma carta na manga, então sugerindo que as pessoas que são fãs ou as pessoas que são partidários políticos ou que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro aguardem, porque daí vai vir alguma coisa. E aí o que eu achei relevante mostrar para vocês, e vou deixar o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, se você quiser observar. A gente não pode, né, e deve evitar sempre os extremos. A gente percebe, e eu percebo verdadeiramente que os extremos, tanto da esquerda quanto da direita, se perdem
se perdem na argumentação e se perdem na análise de situações racionais, objetivas e lógicas. E o que é muito importante, porque algo que eu sempre tenho falado aqui sobre as convicções individuais e aquilo que pode ser coletivamente observado. Uma pessoa pode ter uma convicção individual e essa convicção individual não pode ser compartilhada, porque o outro não é capaz de acreditar numa convicção que é sua. Então, se você tem uma convicção porque você recebeu uma visão de Deus que algo vai acontecer, o outro somente pode compartilhar dessa mesma visão se ele acreditar cabalmente em você. Se ele tiver um pingo de dúvidas, ele não vai acreditar em você. Então é disso que eu quero falar. As convicções individuais que às vezes não encontram supedâneo no sistema jurídico como um todo. Aí vamos voltar aqui para esse é como se fosse uma rotulação aqui, um estudo que é colocado aqui no site do G1 que traz algumas daquelas mensagens que eram compartilhadas, sempre reforçando isso. Olha, que daqui a pouco vai vir alguma coisa. As pessoas que não aceitaram o resultado das eleições de 2022, então desenvolveram movimentos no sentido de buscar alguma outra alternativa, senão aquele que havia sido obtido a partir do resultado das eleições. Aí a gente tem esse vídeo aqui, tem algumas mensagens aqui que eles colocaram, eu vou deixar o link na descrição. Eu lembro de algumas coisas, como essa aqui, por exemplo. Pouco tempo essa agonia vai acabar, viu? A gente recebia bastante desses vídeos, né? Que eram muito compartilhados aqui, por exemplo. Forças Armadas, não demore mais! É hora! Esse tipo de mensagem fez as pessoas ficarem, né, acampadas. Olha aqui mais um. Recebi a notícia que vai sair no Diário Oficial que o nosso presidente já pediu cancelamento da diplomacia do 9 dedo. Esse tipo de imagem, de vídeo, fez as pessoas ficarem acampadas nas portas dos quartéis e tal. E o que acabou ensejando a responsabilização de muitas pessoas. Tem aqui o próprio vídeo aqui do general também. Que ele um prazer, general. Para não perder a fé. Não vou falar com a imprensa, não. E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Tá bom? Lá na frente é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do comando militar no teto do general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei, sim, senhor. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Bom, esse é um exemplo daqueles tantos outros que nós tivemos nesse período em que se falava e se repetia isso, dizendo, não percam a fé, aguarde mais. Inclusive gerou até algumas pessoas trazendo isso como chacota, falando referência àquelas 72 horas, falava, aguarde mais 72 horas. Inclusive, eu percebo aqui nos comentários como muitas pessoas ainda fazem, de certa forma, uma chacota com isso. O que eu quero trazer para você é que, juridicamente, sob o nosso prisma constitucional, a solução para as questões processuais, processo penal, a discussão de processo penal, encontram-se dentro do regramento constitucional. Então, eu já abordei aqui com vocês, inclusive, a possibilidade de reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal do impedimento ou suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Mostrei os vídeos para você, está aqui no canal, você pode estar entrando e vendo. Então, a gente aborda objetivamente aquilo que encontra supedâneo na legislação. Claro, se você falar, não, Flaviano, mas essa carta na manga, ela não está na legislação. Bom, aí não tem como ser abordado. Se não se está na legislação nem interna, nem na legislação internacional, por exemplo, aqui em relação ao Estatuto de Roma, que é promulgado e recepcionado pelo Brasil, ratificado pelo Brasil, que estabelece lá a competência do Tribunal Penal Internacional para julgamento dos crimes contra a humanidade, aí não é possível, aí fica no imaginário mesmo, fica no campo de uma convicção individual. Não é possível expor racionalmente, com base na legislação, aquilo que se está afirmando, né? O ideal é que tenhamos bastante cuidado, pessoal. As pessoas têm que ter bastante cuidado, porque a verdade é a seguinte: todo coração humano esconde intenções. E é verdade que a gente nunca conhece as intenções do outro. Isso foi alertado por Jesus Cristo e por tantos outros. Claro, Jesus Cristo não estaria no mesmo patamar, mas por vários profetas e por Jesus Cristo também e os seus apóstolos, que o coração humano esconde virtudes e maldades. E aí nós temos que nos observar e tentar observar na legislação e no regramento constitucional as soluções para as questões que as pessoas, eu digo as pessoas que a maioria das pessoas suscita justamente isso. O processo de impeachment, inclusive vários senadores e deputados
repetem isso, dizendo que querem o impeachment de um membro, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E a possibilidade de impeachment ela é razoável, porque ela encontra-se prevista na Constituição a partir do reconhecimento do crime de responsabilidade. A Lei 1079 estabelece quais são os crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e aquilo que se argue exercer atividade político-partidária. Então, qual que seria a solução para isso? A maioria de senadores interessados na realização de um impeachment. Bastava receber e dar seguimento aos vários pedidos de impeachment que já foram formulados, e isso poderia ensejar uma responsabilização de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma das situações que existem supedâneo na legislação, na nossa Constituição, até porque é a própria Constituição que estabelece a competência do Senado Federal para julgamento dos crimes de responsabilidade, certo? Para além disso, somente pode ser possível em se tratando de uma questão de ruptura, uma quebra constitucional, o que com toda certeza não é bom, né? Nós devemos buscar o aprimoramento, o aperfeiçoamento e o cumprimento da Constituição e a solução para os problemas dentro da própria Constituição, que já consagra, né? O impeachment, por exemplo, que aconteceu o impeachment do presidente da República em 2016, que é ex-presidente Dilma Rousseff. Então, isso são situações jurídicas possíveis e que existem dentro da Constituição. Mas se você supõe qual seja essa carta na manga que existe, coloca aqui no campo dos comentários para compartilhar, e aí, se de repente você indicar qual seria essa carta na manga, eu vou estar fazendo uma análise aqui com base na legislação do sistema jurídico, ver se encontra algum supedâneo, algum amoldamento, alguma situação que ela se amolde de fato à legislação. Tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.